Fala galera, voltei e depois de muito tempo mesmo, finalmente estamos chegando perto do fim do volume 10. O volume gigantesco, completo só com tiro, porrada e bomba, em que Toma tentou sobreviver lutando contra o mundo. Aí, quão ansiosos vocês estão para ver o menino Toma se reencontrando com sua segunda casa, o hospital? Para que vocês saibam, no máximo só tem mais 3 resumos desse volume, ou até mais um. Vai depender de como eu resumo uma das batalhas que tá vindo aí na frente. Seja como for, em vez de ficar perdendo tempo falando sobre o final, vamos nos concentrar no agora e continuar o resumo da onde paramos. E lá estava ela, Misaka Mikoto, a garota amada pelos Elétrons. Após ter realizado o salvamento de Toma, utilizando seu Electromaster, ela imobilizou todos os outros trajes que estavam em volta deles. Isso pois aquela pequena garota sozinha, utilizando seu hackeamento cibernético, facilmente poderia invadir todo o exército de metal e desativar os trajes, assim como também tomar controle deles. A garota, após fazer isso, apenas ficou ali, observando eles. Ela até havia confrontado verbalmente Toma, mas desde então ficou quieta, apenas os olhando. E Toma, encarando de volta, já havia entendido o que ela queria. Se é assim, eu não tenho escolha. Mas não vai adiantar de nada vocês ficarem aqui. Vão na frente e levem Ot. De repente, Toma olha para os lados. E quando ele percebe, tanto a major do exército americano, Ingrid, quanto seu parceiro e Otnus já estavam longe. Ingrid estava carregando Otnus e correndo. E então percebe que Toma virou pra ele. Ah, quer saber? Não precisa se preocupar, a gente já tá indo. A gente vai cuidar da garota aqui. E não se preocupe, a gente não vai voltar, nem olhar pra trás. Vê se dá um jeito na garota aí e se encontra com a gente, falou? De repente ela voltou a correr, deixando Toma sozinho ali, junto de Mikoto. Era realmente isso que eu iria falar pra ela fazer, mas além de não pensar 2 vezes, ela realmente deu no pé sem falar pra mim antes. Toma colocava a mão no rosto, sem acreditar no que estava vendo. Mesmo assim eu não posso reclamar. O fato é que esses dois ajudaram muito mesmo. Foi graças a eles que eu pude até descansar durante esse tempo em que estávamos fugindo dos trajes de batalha. Além de ter salvado nossas vidas, também ajudaram com que eu conseguisse forças para ficar de pé novamente. Agora tá tudo bem, já podemos começar. Toma falava enquanto olhava para Mikoto, mas a mesma se recusou a se mover. Não, desse jeito ainda não. Se sente, descanse um pouco mais. Se eu te atacasse desse jeito, seria eu quem iria acabar me sentindo mal se eu vencesse. E então, depois de escutar aquilo, Toma começa a se sentar enquanto olhava em volta. Isso não é nada bom, é melhor eu pensar em alguma coisa e ir rápido. Pelo jeito, ela realmente está controlando todos esses robôs, todos esses trajes metálicos em volta. Se ela conseguir utilizar eles, Mikoto encarando fala. Então... E Toma, sem entender, responde com um olhar cheio de dúvida. É simples, já que ainda ficaremos aqui por um tempo, eu gostaria de saber o que realmente aconteceu. Afinal, da última vez que nos vimos, estávamos saindo da Baía de Tóquio e indo para Sargasso para impedir as ações daquela garota chamada Otnus. Mas de repente você some, muda o plano e agora começa a proteger. Acho que no mínimo você me deve uma explicação. Toma também sentia que aquilo era verdade. Afinal de contas, foi ele que envolveu ela em todo esse caso. Ele sabia que provavelmente não poderia convencê-lo. Afinal, foi Otnus que fez o ataque a Tóquio. O ataque no lugar onde a mãe de Mikoto morava. Mas mesmo que não pudesse convencê-la, ele sentia que ele devia isso, que ele devia uma explicação. Para que eu possa começar a explicar, uma coisa que você deve entender é que na verdade se passou muito mais tempo desde o momento em que saímos da Baía de Tóquio até chegarmos em Sargasso. Passou muito mais tempo do que o mundo todo imagina. Mikoto não conseguia entender o que Toma queria dizer com aquilo, mas em vez de falar alguma coisa, ela apenas ficou quieta e continuou escutando. Toma explicou para Mikoto como o mundo todo havia sido destruído, como Otnus havia feito com que ele vivesse em vários mundos, como ele acabou escolhendo sacrificar um mundo perfeito, um mundo onde todos podiam sorrir, para que ele pudesse realizar seu desejo egoísta de querer continuar vivendo com todos, e sobre como ele não podia deixar que Otnus simplesmente morresse, sendo que ela também havia passado pelo mesmo, sendo que ela só queria encontrar alguém que a entendesse, um companheiro para que ela não se sentisse mais só. O tempo se passou e Mikoto ficou escutando toda a história de Toma. Havia partes que, por ela ser uma Esper, ela simplesmente não conseguia entender. Toda vez que Toma falava sobre alguma coisa em relação à magia, as informações pareciam simplesmente não fazer sentido para sua cabeça. Mas ainda assim, ela apenas ficou lá sentada, absorvendo todas as informações que podia. E finalmente ela conseguiu entender na conclusão em que Toma havia chegado. Agora eu entendi, bem que havia achado estranho toda essa reviravolta instantânea. Mas agora que você disse tudo isso, eu realmente consigo ver que isso é algo bem típico do que você faria. Bom, mas eu acho que agora já foi descanso suficiente.
E então Mikoto começa a se levantar, e Toma faz o mesmo. Ele havia entendido que ela realmente conseguiu compreender tudo que ele havia contado para ela, mas fazia sentido. Ela não iria simplesmente perdoar Otnus, afinal ela viu em primeira mão tudo que a Gremlin fez em Tóquio. Então não havia como chegar em outra resposta, os dois iriam agora batalhar. Toma começa a correr sem pensar duas vezes, indo na direção de Mikoto. Enquanto a mesma apenas o encarava, pensando que isso não iria adiantar de nada. De repente ela reativa novamente aqueles trajes de batalha e começa a fazer com que eles vão na direção de Toma. Enquanto alguns iam para a direção dele, ela preparava-os de trás para começar a atirar. Ao chegar perto dos trajes, Toma pensava. A missão primária deles, na verdade, era capturar Toma e Otnus com vida. Ou seja, provavelmente, se fosse pelas funções normais deles, eles não iriam atirar para matar Toma. O que realmente iria impedir que eles conseguissem realizar sua missão era Mikoto, que estava fazendo um ataque cibernético, impedindo que eles continuem a realizar sua missão. Ou seja, se eles voltassem a ter controle sobre seus próprios corpos, a decisão mais óbvia que eles tomariam agora seria... Toma chegou em uma conclusão, e então saltou para a direção de um dos trajes. Desviando do traje, mas conseguindo ainda assim se aproximar o suficiente para colocar a mão direita, ele toca rapidamente em um deles e quebra o hackeamento cibernético de Mikoto, que estava o controlando. Recuperando o controle, novamente o traje mecânico vira e aponta sua artilharia para Mikoto e começa a atirar. Usando o eletromagnetismo, Mikoto puxa um dos trajes e coloca na frente do tiro que havia sido disparado nela. Bloqueando o ataque utilizando um de escudo, Toma aproveita a fumaça da explosão para sair do campo de vista de Mikoto, enquanto a mesma começa a focar em destruir aquele traje que havia saído de seu controle, utilizando uma Ray Gun. Mas quando ela vira para trás para procurar Toma novamente, o mesmo já havia tocado em vários outros trajes, tirando eles do controle de Mikoto. Usando um pulso eletromagnético, Mikoto desativa todos os trajes eletrônicos que estavam em volta deles, e também cria um grande impacto magnético que simplesmente os lança para longe, junto com Toma. Soterrado por uma pilha de vários trajes mecânicos que foram jogados por cima dele, Toma começa a sair deles, quando vê Mikoto criando várias faíscas da franja do cabelo. De repente, elas se conectam com o céu, criando uma enorme nuvem de relâmpagos, e o mesmo percebe que estava em um amontoado de trajes de metal. Ela vai usar os trajes como para-raio, e de repente Mikoto desce do céu uma chuva de relâmpagos gigantesco. Toma se levanta, sai de cima dos escombros, aponta a mão para cima e então para a maioria que estava vindo em sua direção, mas ainda acaba sendo eletrocutado pela descarga que estava vindo do chão, já que agora ele estava em cima dos trajes. Toma acaba caindo de frente para o chão e Mikoto usa o eletromagnetismo para se puxar para mais perto dele. Ela começa a vir em sua direção. Toma levanta e começa a correr na direção dela. Os dois pareciam que iam se chocar, mas Mikoto tira do bolso outra moeda e prepara mais uma Ray Gun. Só que Toma não para de correr indo na direção dela. Mikoto estava cheia de dúvidas. Ela sabia que com os poderes dele, ele realmente havia sido capaz de bloquear a maioria dos ataques dela, mas não sabia dizer se ele seria capaz de fazer alguma coisa sobre uma Ray Gun. Ela não tinha certeza se deveria utilizar isso contra uma pessoa, mas vendo que mesmo ele sabendo o que era aquilo, ele não parou nem sequer por um segundo, ela decidiu que deveria continuar também. E assim Mikoto dispara, e a mente de Toma fica branca. Seu corpo começa a se mover antes que ele entendesse o que estava acontecendo, antes que ele pudesse ver o ataque vindo em sua direção. Mesmo a queima-roupa, Toma conseguiu se esquivar da Ray Gun, pois seu corpo já havia se dobrado o suficiente para esquivar do ataque, antes mesmo dele sair da mão de Mikoto. Mikoto fica sem acreditar no que ele havia feito. Dessa vez, ele não havia simplesmente anulado o ataque, ele realmente havia conseguido se esquivar da Ray Gun, um ataque que corria 3 vezes a velocidade do som. E não só isso, como ele também não parou. Após se esquivar, ele continuou correndo em frente, e Mikoto ainda estava vindo em sua direção. Assim, ele estica o punho para frente e a golpeia com 3 vezes a força comum, como se tivesse recebido um lariate. Mikoto começa a rolar no chão para trás de Toma, enquanto ele continuava com o punho estendido para frente. Novamente, os dois ficam em pé, um na frente do outro, se encarando. Já faz realmente bastante tempo que a gente não se enfrenta a sério com tudo como agora. Dá até uma nostalgia daquela outra vez. Toma encarando ela fala: eu não sei do que você está falando. Eu não me lembro de ter uma luta como essa contra você anteriormente. Entendi. Então você não tem memórias nem mesmo daquele dia. Mas está tudo bem. Acho até que eu posso dizer que é uma vantagem minha. Afinal, isso significa
que você não vai se lembrar disso. De repente, esticando suas mãos para o lado, ela começa a criar relâmpagos da ponta dos dedos que se conectam com o solo. E assim uma nuvem negra começa a sair do chão e ir para o céu. Toma, encarando aquilo, fica sem entender o que realmente estava acontecendo. Uma nuvem negra havia saído do solo e agora estava cobrindo todo o céu. De repente, toda a nuvem desce e vai para a mão direita de Mikoto, se transformando em uma grande lâmina negra. Mas o que é isso? Uma arma? Não acha que isso é meio injusto? Eu fiz com a minha habilidade, então está valendo. Foi como eu imaginei, ele realmente não lembra. Novamente, um começa a correr na direção do outro. Mikoto começa a fazer vários cortes com a lâmina negra e Toma instintivamente desvia de cada um dos golpes. Seu corpo movia desesperadamente para que ele conseguisse se esquivar, mesmo que ele tivesse que se afastar dela. Droga, eu não sei porquê, mas é como se meu corpo estivesse avisando aquela lâmina negra. É problema! De repente, depois de Toma saltar para trás, Mikoto puxa a lâmina para trás também e fala, dessa vez, simplesmente se afastar não vai adiantar. E estica a lâmina com tudo pra frente. A mesma começa a se esticar, atingindo quilômetros de distância. Toma se desvia para a direita, mas ainda assim, mesmo a lâmina passando apenas de raspão pelo seu braço, cria um corte. Não só isso, como também a lâmina que havia atingido um dos trajes metálicos atrás dele havia dividido o traje completamente em dois. Mas o que é isso? O que é essa lâmina? Essa sensação é como se aquela coisa fosse uma serra elétrica. E ela não só estica para frente. De repente, ela começa a mexer na lâmina, que se comporta como um chicote. Toma continua a se esquivar da lâmina, que continuava vindo em sua direção. Desviando de um lado para o outro, Mikoto continuava a acelerar o movimento da espada. Pouco a pouco diminuía os pontos para qual Toma poderia se esquivar. Droga, 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 droga. Toma estica então o braço para frente, tentando tocar na lâmina negra com seu braço direito. E assim a nuvem preta se dissolve, do ponto aonde ele tocou até o cume da lâmina. Agora eu entendi, isso é areia de ferro. De novo não funcionou, mas já está tudo bem, eu já esperava por isso também. Novamente recarregando toda a areia de ferro que estava em volta deles com eletricidade, ela cria várias agulhas de areia de ferro e começa a as lançar na direção de Toma em uma velocidade gigantesca. Tá brincando que você também pode fazer isso? Toma começa a correr para a direita o mais rápido que podia, enquanto uma metralhadora de agulhas de areia de ferro vinha em sua direção. Droga, 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 droga! Parecia uma chuva negra, com cada gota de chuva sendo uma arma letal. Se Toma parasse por um segundo que seja, aquela chuva iria o atingir e o deixar todo esburacado. Não adianta, se eu continuar correndo desse jeito, eu vou apenas atrasar o inevitável. Eu tenho que pensar. Quando eu toquei em uma parte da lâmina de areia de ferro, ela começou a voltar até o cume. Talvez seja só uma possibilidade, mas... E vira seu braço direito na direção da chuva de areia de ferro. E no momento em que uma das agulhas toca no braço direito, toda a chuva desaparece, junto com a nuvem gigante que estava o cobrindo. Ele não desfez só do controle de uma das agulhas, mas sim de toda a areia de ferro que eu estava controlando. É isso, foi a mesma sensação que eu tive quando eu toquei na espada. Não é como se eu estivesse desfazendo a areia de ferro. Afinal, isso é algo natural. O que eu estou me desfazendo é do controle eletromagnético da Mikoto. Foi que nem com a chuva de lâminas de água de Leivinha. Mesmo que sejam vários ataques diferentes, enquanto se basearem no mesmo feitiço ou na mesma habilidade, uma vez que for anulado, todas as outras também serão. Então os dois novamente se encaram e Toma começa a falar. Você realmente não está pegando leve, não é? Usando um ataque tão perigoso assim. Realmente está com tanta raiva de mim? E Mikoto fecha o punho e fala: você ainda pergunta? Isso não é óbvio? Eu estou extremamente furiosa. Mesmo depois de tudo isso, parece que você não aprendeu nada. E Toma responde: eu já te expliquei o meu motivo para querer proteger Orochinos. Não é disso que eu estou falando. Acha mesmo que é por isso que eu estou irritada? Acha mesmo que é por isso que eu estou fazendo tudo isso? E Toma fica sem entender. Você realmente ainda não percebeu? Eu estou irritada. É com o fato de que você ainda não confia em mim. Por acaso acha que eu não sou forte o suficiente? Ou não me considero o suficiente para pedir minha ajuda? Novamente Mikoto vai na direção de Toma. E Toma continua a se esquivar. Novamente ela faz a lâmina negra e começa a tentar atacá-lo. E novamente ele continua a se esquivar. É sempre assim, toda vez. Eu achei que em Tóquio algo havia mudado. Mas quando eu percebi, novamente você fez de novo. Você simplesmente some. Vai encarar essas situações perigosas. Eu simplesmente aceitei isso. Mas eu queria.
que você me pedisse ajuda, para que você não tivesse que passar por isso sozinho. Toda vez que algo ruim acontece, você acaba assumindo a culpa. Você acaba carregando toda essa dor e achando que é normal você passar por isso. Eu queria estar ao seu lado para dizer que isso não é verdade, que você fez o suficiente, mas parece que eu nunca tenho essa chance. E olha só pelo que você passou dessa vez. Você teve que destruir esse tal mundo perfeito e agora está se culpando. Admita. Você pode dizer que aceitou esse papel de vilão, mas agora se culpa como se tivesse cometido o maior crime do mundo. Você até está pensando em como deve pagar por esses crimes depois que ajudar Optimus. Toma percebia que o que ela estava dizendo era verdade. Algo que ele não queria admitir. Algo que ele não queria nem pensar. Mas lá no fundo, ele estava pensando. Isso é óbvio. Assim como Optimus, mesmo que eu tenha aceitado que a decisão que eu tomei foi a certa a se fazer, que era o que eu deveria fazer por mim mesmo, ainda assim eu não posso fingir que eu não cometi um pecado tremendo, acabando com a felicidade de todos no mundo. Eu simplesmente aceitei que sou um vilão. E depois que tudo acabar, eu também tenho que aceitar minha punição. E por que você precisaria de uma? Por que você continua se enxergando como um vilão por causa que decidiu se salvar? Se você não tivesse me contado, eu nem saberia que isso aconteceu. E o mesmo vale para as outras pessoas. Ninguém te vê como um vilão. Ninguém te vê como um criminoso. Apenas você mesmo. Porque eu sei. Diferente de todos, eu sei o que eu fiz. Eu arruinei a felicidade de todo mundo. Tudo pelo meu egoísmo. Acha mesmo que foi só pelo seu? Acha mesmo que é só você que vê esse mundo um lugar melhor? É claro que sim, afinal no outro todos estavam felizes, exceto eu. E então eu fiz esse, buscando uma forma onde todos pudessem ser felizes, incluindo eu, mas arrisquei que muitos acabassem perdendo essa chance de ter a felicidade. Se eu fiz isso, arriscando de todo só por mim, isso é um egoísmo tremendo, isso é uma ação de um vilão. Então está tudo bem, se mais alguém tiver ficado feliz com isso, se mais alguém tiver ficado feliz com essa decisão. Quando Tom escuta aquilo, ele perde o tempo de raciocinar por um segundo que seja. E Mikoto aproveita essa chance para saltar em cima dele. Caindo por cima de Toma, ela então o agarra, o abraça. Ele cai no chão e ela fala: é claro que esse mundo também é bom para mim. No outro, com certeza eu não era verdadeiramente feliz, afinal eu não tinha te conhecido lá. Mas naquele mundo, você não precisou me conhecer. Todas as Imotos foram salvas. Então aquele mundo poderia ter sido bom para aquela Mikoto. Mas para mim, é esse mundo. Esse mundo em que estamos vivendo. Esse mundo onde eu te conheci que é perfeito. E não é só para mim. Eu tenho certeza que várias outras pessoas ao redor do mundo veem esse mundo como perfeito. Ficam felizes por estarem vivendo nesse mundo. Mesmo que nem todas estejam felizes como no outro. Muita gente está por estar vivendo nesse. E foi você quem permitiu isso. Então você não é um vilão. Você é o meu herói. Quando Tom escuta aquilo, ele sente um peso profundo que estava carregando dentro do peito sem perceber, desaparecendo. Naquele mundo, Will havia ensinado a ele que tudo bem ele fazer ações egoístas, mesmo que isso o tornasse um vilão, pois Will ainda estaria ao seu lado, e ele era um humano, e por isso podia fazer esse tipo de coisa. Mas ainda assim, dentro de si, ele ainda carregava um pouco de culpa por ter se tornado um vilão, culpa por ter arruinado a felicidade dos outros, mesmo que nem ele mesmo percebesse. Essa culpa ainda estava lá, mas as palavras de Mikoto o libertaram, o permitiram escapar dessa sensação de culpa. Mesmo que no outro todos estivessem felizes, nesse muitas pessoas também estavam felizes. E a própria Mikoto estava ali, o abraçando, com um sorriso no rosto, porque ele permitiu que esse mundo existisse. Mesmo que ele agora tivesse aceitado o papel de vilão, saber que nem todos o viam assim, mesmo sabendo do que ele fez, o fez se sentir um pouco mais libertado. E então ela começa a falar enquanto o abraçava. Enquanto as suas ações trouxerem um sorriso a alguém, elas serão ações boas, não é? Então trazer esse mundo com certeza foi uma ação boa. Pois você permitiu que eu pudesse sorrir do jeito que eu estou sorrindo agora. As lágrimas pareciam querer cair dos olhos de Toma, como se ele quisesse escutar aquilo de alguém, como se fosse o que faltava. E então Toma fala: eu perdi. E Mikoto responde: isso é óbvio. E então, enquanto segurava, ela cria mais um relâmpago que atinge os dois em cheio. Assim Toma cai deitado inconsciente e Mikoto rola pro lado. Será que dessa vez as minhas palavras realmente o alcançaram? E assim os dois ficam deitados no chão de neve. O tempo se passa mais um pouco e finalmente Toma desperta. Se levantando, ele olha para Mikoto que estava sentada ao lado dele, olhando para o céu, e fala: já perdi tempo demais, agora eu tenho que ir. E Mikoto fica quieta, apenas o escutando. Ele começa a dar passos para frente, olha para trás e fala: você vem comigo?
E Mikoto sorri. Assim os dois começam a caminhar. Eu preciso ir até Otnus o mais rápido que eu puder. E assim os dois começam a correr, indo para a direção aonde os militares haviam levado Otnus. Temos que chegar no castelo o quanto antes. E assim o campo de visão muda. Ingrid, que estava carregando Otnus, continuou caminhando, indo em direção à mata, pelo caminho que Otnus havia dito. Será que vai ficar tudo bem com aquele garoto? Ingrid falava, e Otnus, olhando para ela, dizia: não há com que se preocupar, não tem como ele perder. Não subestime o meu. E de repente Otnus começa a perder a consciência. Ingrid olha para ela e percebe que algo estava acontecendo. Seu corpo estava extremamente frio. E percebe uma rachadura de luz em seu peito, ficando maior. Mas o que está acontecendo? Droga! Ela olha para trás e começa a pensar. Rápido, garoto! Eu sinto informar, mas pelo jeito você não tem muito tempo. Assim o campo de visão volta para Mikoto e Toma, que estavam correndo, indo em linha reta. Tem certeza que esse é o caminho? Toma perguntava para Mikoto. Sinceramente, você é quem deveria saber, sabia? Mas sim, se vocês estão indo para o castelo de Egskov, é por aqui. Só tem que continuar em linha reta. Eles continuavam correndo desesperadamente. Eu estou tendo um mau pressentimento, eu tenho que ir rápido. Mas de repente, Toma salta para a direita, carregando Mikoto com ele. Mikoto então fala, mas o que foi isso agora? E quando olha para onde eles estavam, um caco de gelo enorme no formato de uma espada havia ido na direção deles e feito um buraco enorme no chão. Uma lâmina de gelo? Isso é magia. A sua pré-cognição continua funcionando a mil, não é, garoto? Toma se levanta e puxa Mikoto e começa a encarar aquelas duas figuras que haviam aparecido. Quer dizer que o inimigo agora são vocês? E lá estavam elas. As duas prodígios na área da magia. A líder da cabala mágica, Amanhecer Dourado. E a garota com conhecimento dos 103 mil grimórios sombrios. Lavinia Bidway e Index chegaram no campo de batalha. Mikoto, então encarando Toma, pergunta: o que você vai fazer agora? E Toma começa a pensar: talvez eu também possa explicar a elas. Talvez eu também consiga as convencer. Ei! Quando Toma começa a tentar falar com elas, Lavinia logo corta. Não vai adiantar. A gente já sabe de tudo. A gente já suspeitava do momento em que você partiu para ficar do lado de Otnus. Então, Index e eu fizemos alguns cálculos e logo chegamos à conclusão de que Otnus realmente havia destruído o mundo e até criado outro, onde só você e ela passaram um tempo vivendo juntos. Quem diria que teria sido muito mais de um? Espera, como você sabe disso? Nós colocamos uma magia para escutar tudo que a garota ali escutava. Lavinia, apontando para a Mikoto, falava: então, se vocês sabem de tudo, isso não muda nada. A garota aí pode não ligar, mas nós entendemos o quão perigoso é um deus mágico. Ainda assim, mesmo que você tenha todos os motivos, não podemos simplesmente deixar que ele continue existindo. E por isso vamos te impedir. Mas na verdade parece que as chances estão a nosso favor. Eu havia criado toda uma nova estratégia para conseguir derrotar a deusa mágica, mesmo sem a ajuda do Imagine Breaker. Mas parece que isso não será mais necessário. Eu também escutei sobre o feitiço de fato. Eu até posso sentir ele se espalhando daqui mesmo. Pelo visto, não vai demorar muito tempo. Logo, será o fim para aquela garota. Tudo o que temos que fazer agora é impedir que você saia daqui. Eu sabia. Faltava muito pouco tempo. Droga, eu não posso continuar aqui parado. Saiam da frente. Eu não estou mais brincando. E Lavinia fala: achou mesmo que a gente estivesse? Index, eu estou pedindo, saia. E Index se pondo à frente fala: acha mesmo que eu vou deixar? Novamente você se colocou em uma situação perigosa só para salvar uma garota. Essas suas atitudes egoístas e idiotas. Você sempre acaba se metendo nessas confusões. Mas não é sua responsabilidade. Você não faz parte do lado mágico. Você precisa aprender uma lição. Nem que para isso você tenha que passar alguns dias no hospital. Então, independente do que eu falar, vocês não vão sair. Lavinia e Index olhando para ele falam: exatamente. Então eu vou ter que abrir caminho. Toma começa a correr indo na direção dela. E as duas se preparam. De repente, Index se senta e começa a fazer um encanto. E Lavinia começa a criar lâminas de água que rapidamente congelam e vão na direção de Toma. Toma continua correndo para frente enquanto desviava de cada um. Essa pré-cognição é realmente um saco. E então ela cria uma grande parede de fogo para impedir seus movimentos. Mas Toma estica o braço direito e destrói aquela parede. Mas de repente, quando ele a atravessa, um grande cubo de gelo vem em sua direção e o lança para trás. Isso foi. De repente, Lavinia fala: não vai prestar atenção no céu? E quando Toma olha, um cubo maior ainda de gelo estava sobre ele e começa a cair. Toma pensa em esticar a mão para cima para tocar no cubo. E Lavinia fala: nem vai adiantar. Isso daí não foi feito com magia. Eu apenas ajuntei a água das nuvens. E então alterei o clima para que ficasse tão frio no céu que ela se transformasse em gelo.
Se essa coisa cair, vai te esmagar, com certeza. Toma pensou em correr, mas não tinha pra onde se esquivar daquele cubo. Espera, ela deve estar planejando alguma coisa. Se ela não fizer nada, aquele cubo também vai atingi-la. Mas quando Toma olha para Lavinia, percebe que ela estava com um sorriso extremamente calmo. Não, ela deve ter armado alguma coisa mesmo. Ela vai conseguir dar um jeito de sair? Como? Com magia de teleporte? Não, isso não é possível, ela não tem essa magia. Espera, o que ela disse? Ela alterou a temperatura de uma certa área? Não, não faz sentido. Essa não é a magia de Lavinia. A magia dela se concentra nos elementos. A temperatura em si não pode ser afetada pela magia dela. Foi em Dex? Foi esse encantamento que ela ficou fazendo ali? Não, Lavinia disse que foi ela. Mas como? Ela aprendeu um novo tipo de magia? O cubo continuava a cair. Não vai adiantar continuar pensando nisso agora. E não vai adiantar usar uma estratégia como essa enquanto eu estiver aqui. Mikoto fala e então disparam a Ray Gun naquele cubo que vinha caindo, o despedaçando em pedaços. Depois, com as nuvens de trovão que havia feito, lança raios, quebrando cada um dos pedaços do cubo que ainda haviam sobrado. É verdade, a Tsundere ainda está aqui. Assim Toma vai pro lado de Mikoto e continua analisando a situação. Algo está acontecendo. Eu preciso entender. Mikoto dispara uma Ray Gun em Lavinia, que simplesmente cria um pilar de pedra do chão, bloqueando aquela Ray Gun. Terra, água. Essas daí são elementos naturais, mas aquela outra de mexer com a temperatura. E o que Index está fazendo ali? De repente, o corpo de Mikoto e de Toma ficam extremamente pesados. Mas o que é isso? Agora não vão poder se esquivar. Ela então cria duas lâminas gigantescas de gelo em cima deles e as lança para baixo. Toma toca no próprio corpo com o braço direito, depois pula na direção de Mikoto, atirando dali. Isso agora há pouco foi magia de gravidade? Não, com certeza, tem algo de diferente nela. E Lavinia rindo fala, você ainda não percebeu? Logo você que conheceu o terror disso, eu pensei que teria percebido no instante que olhou. Ou simplesmente não quis acreditar que algo como isso ainda pudesse existir. Olhando para Lavinia, ele realmente havia percebido algo que sua mente estava tentando com toda a força negar. Afinal, ele havia visto aquilo sendo destruído. Não era possível que aquilo ainda estivesse ali. Não era possível que aquele objeto tão poderoso ainda existisse. O que você está fazendo com isso, Lavinia? O que você está fazendo com a Gangnir? Lavinia olhando para ele fala, por acaso você não escutou? Eu já falei para você. Eu disse muito bem que eu tinha uma estratégia para conseguir derrotar a deusa mágica Otnus sem precisar do Imagine Breaker. Essa é a minha estratégia. Você derrota fogo utilizando fogo. Você derrota um deus mágico utilizando o outro. O que você quis dizer com isso? Não é possível. Lavinia se tornou uma deusa mágica? Não, acalme-se, Toma. Se concentre. Você tem que lembrar do que Otnus disse. Não era tão fácil assim se tornar uma deusa mágica. Precisava de muitos requisitos. Precisava ter muito conhecimento e precisava fazer um sacrifício. Lavinia não deve ter tido tempo para conseguir fazer todos eles. É impossível que ela simplesmente tenha virado uma deusa mágica. E se ela tivesse esse poder, ela teria me lançado para outro mundo. Ela teria me lançado para o outro lado do mundo ou feito outro tipo de coisa, já que ela só precisa me atrasar. Com tanto poder, ela não ficaria assim na minha frente apenas lutando. Ou ela já poderia até ter exterminado a Otnus atual. Deve ser outra coisa que eu ainda não sei. Mas o único jeito de saber é continuando a atacar. Biribiri, eu preciso da sua ajuda, me dá suporte. E então Toma começa a correr. É pra já. E assim Mikoto se preparam a Ray Gun e a lança na direção de Lavinia. Lavinia cria um muro de pedra, mas Toma usa o seu braço direito e destrói o muro. Lavinia manipula a gravidade e então arranca do chão uma mini montanha de pedra que Toma não consegue anular com o braço direito, mas Mikoto, invocando um relâmpago do céu, a destrói. Toma usa a poeira para sumir de vista. Eu não preciso te ver para te acertar, eu só preciso atacar em todos os lados. E então Lavinia cria uma chuva de várias lâminas de gelo e joga para dentro da fumaça, mas Mikoto invoca a areia de ferro e então cria uma nuvem que protege toda a parte onde Toma poderia estar. Lavinia transforma toda a areia de ferro em sal e Mikoto a para de controlar. Mikoto faz um raio cair no chão, aumentando ainda mais o campo de fumaça e atrapalhando ainda mais o campo de vista de Lavinia. Eu já sei que vão vir me atacar, então de qualquer forma eu não preciso me preocupar. De repente, segurando a franja de seu cabelo, Mikoto cria uma lança de trovões e a lança para a direção de Lavinia. A lança vai em toda velocidade, mas Lavinia estica a Gangnir, planejando se desfazer daquela lança de trovões. Se pretendia diminuir meu campo de visão com essa fumaça, não deveria usar um ataque tão brilhante. Mesmo que eu não veja ele muito bem, eu ainda consigo ver a direção e posso impedi-lo.
De repente ela tenta criar outro muro de pedra, mas simplesmente não aparece. Antes que ela pudesse mudar o seu feitiço, a relâmpago a atinge e a lança para longe. Lavinia, que havia sido atingida, começa a rolar no chão, e então o campo de fumaça começa a baixar. Lavinia começa a se perguntar o que havia acontecido, e então olha em volta. Quando percebe, Toma estava segurando Index com seu braço direito. Exatamente como eu suspeitava. Para ser um deus mágico, você precisa ter muito conhecimento mágico, muito poder e fazer um sacrifício. Para que você pudesse se aproximar, você ao menos precisaria de muito poder e muito conhecimento. Você tem bastante magia, muita magia do que a maioria das pessoas, embora ainda não esteja no nível santo. Mas o conhecimento era algo necessário. Não tinha como você receber tanto, o suficiente para se comparar a um deus mágico em tão pouco tempo, a menos que você de alguma forma estivesse recebendo o conhecimento dos 103 mil grimórios mágicos. Se uma pessoa normal começasse a receber essas informações, ela iria enlouquecer e se perder. Mas utilizando essa falsa Gangnir, você conseguiu ter controle sobre esse poder, o suficiente para conseguir usá-lo. Era isso que estava acontecendo, não é, Lavinia? Realmente teria funcionado se eu não conhecesse tão bem os deuses mágicos agora. E de repente Index, que estava sendo segurada por Toma, morde seu braço e ele começa a chacoalhar de um lado para o outro. Quando finalmente ela resolve soltar, ela fala: "Você realmente só fica sério assim quando se trata de proteger uma garota. Você não tem jeito, não é, Toma? É sério, dessa vez não é isso." Ele fala olhando para Index, e ela só simplesmente vira a cara. Lavinia, no chão, começa a rir enquanto falava: "Realmente, como eu havia pensado, não tinha como ganhar de você. Se você realmente tivesse passado por todos aqueles mundos, mas de alguma forma convencido Otnus a voltar para esse, é porque você realmente conseguiu vencer de uma verdadeira deusa mágica. Não tinha mesmo como conseguir derrotar alguém assim, utilizando poderes de um falso deus." Toma, olhando para ela, fica se perguntando: Espera. Então, o que foi tudo isso até agora? Por que você está tão calma?" "Bom, agora que eu fiz tudo isso e perdi ainda assim, pelo menos eu posso reportar para a Inglaterra que o Amanhecer Dourado fez tudo o que tinha para fazer e ainda assim eu consegui derrotar Kamijou Toma. Então eu posso me retirar da batalha sem receber nenhum tipo de bronca." "Espera, mas vocês usaram o poder de um deus mágico para conseguir fazer isso. Não acha que exageraram? O que? Se a gente não fosse a sério, não seria convincente. Além do mais, você é o garoto que desafiou o mundo para proteger uma garota. Você deveria ser mais do que capaz de conseguir lidar com isso." Falando nisso, nem tudo que eu falei realmente é brincadeira. Muitas coisas eram sérias. Como por exemplo aquela lança. Ela é uma das armas secretas da Aliança Anti-Gremlin para lidar com Otnus. Se eu fosse você, eu destruiria aquilo o quanto antes. E além disso, se possível, seria melhor você pedir para Tsundere-chan ficar vigiando a gente. Se os dois simplesmente saírem daqui assim, com certeza, mais pessoas da Aliança vão tentar vir até nós para nos fazer voltar a lutar contra você. E talvez eles até cheguem ao ponto de tentarem utilizar Index forçadamente, com a chave. "E agora você está até dizendo o que é que eu devo fazer?" Depois de gritar com Lavinia, Toma vai em direção à falsa Gangnir, a toca com seu braço direito e a destrói. Então, não vai perguntar como eu consegui pôr as mãos nessa falsa Gangnir? Vou sim, mas só quando tudo isso tiver acabado. Eu não posso perder mais um segundo sequer. Biribiri, por favor, fique tomando conta delas. Mikoto, então, encarando ele, fala: "Eu já planejava fazer isso. Agora anda logo." Sim, Toma, olhando para ela, fala: "Eu vou voltar." E então começa a correr. Lavinia, olhando para Mikoto, fala: "Pelo jeito nada mudou, não é?" "Mudou sim. Dessa vez ele me pediu ajuda. E dessa vez ele falou que ia voltar." "Você se contenta com tão pouco, Tsundere-chan?" "Por enquanto já é o suficiente." E então Toma continuava a correr pela neve. Mas por enquanto era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí, compartilhe o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou, foi!